Eles estão bloqueando sua pineal. E você nem percebe. Não com punhos, mas com palavras, ruído e costumes que fizeram você acreditar na sua própria incapacidade. Imagine tentar abrir uma porta blindada com lágrimas. Você chora, suplica, bate, e a porta permanece fechada. E se a porta só obedecesse a um código, a uma ordem que você nunca aprendeu a emitir? Você já sentiu que ora, chora, espera, e nada muda? Essa frustração não é sempre um sinal de falta de fé. Muitas vezes é sintoma de uma antena desconectada. No vocabulário destas mensagens, chamamos essa antena de pineal, não como diagnóstico médico, mas como metáfora da faculdade interior que percebe além do ruído. Há camadas de interferência, condicionamentos linguísticos que ensinam a pedir em vez de declarar, hábitos religiosos que moldam submissão quando o momento pede autoridade, e forças simbólicas, na linguagem gnóstica, arcontes, que protegem a ordem do mundo como ela está. Vou mostrar por que sua antena foi silenciada e como você pode testar uma chamada prática para restabelecer a conexão. Se esta palavra está ecoando em você, escreva agora nos comentários: eu ativo a mônada. Não é um ritual, é um compromisso de atenção. Fica comigo até o final. Eu vou te guiar passo a passo. A realidade que te ensinaram a aceitar como normal tem mecanismos de proteção. Em algumas leituras antigas, coletadas entre textos canônicos e extracanônicos, há a imagem de um demiurgo, um artífice menor que mantém a criação em certo padrão, e de arcontes, inteligências que fazem a manutenção da simulação. Vou deixar claro. Essas são leituras interpretativas. O Evangelho de Felipe e outras fontes extracanônicas oferecem imagens que ajudam a pensar a memória espiritual e a amnésia da centelha divina. São recursos de reflexão, não substituem nem anulam a tradição cristã ortodoxa. Use as imagens com discernimento, como ferramentas simbólicas para entender por que você sente que não conecta. Na Bíblia, Jesus opera com autoridade. Quando ele chama Lázaro, não implora. Ele fala, e a ordem se cumpre. Quando ele ordena que a mão de um homem seja curada, a operação acontece sem pedagogia da súplica. Tomo esses episódios como paradigma de operação, não para remodelar a história, mas para indicar que há modalidades de ação espiritual que não se reduzem à petição angustiada. Se você foi ensinado a rezar sempre em tom de pequenez, esse ensino pode ter servido para manter suas possibilidades limitadas. Agora, vamos reestruturar a linguagem. Reescrevemos o que entendemos por milagre. Não o trataremos como quebra mágica de leis naturais, mas como restauração do projeto original, a reinstauração do alinhamento entre a centelha e sua fonte. Milagre, aqui, é recuperação de função. A antena volta a receber. E a oração, nesse sentido prático, deixa de ser súplica para se transformar em operação. Um procedimento consciencial com etapas definidas. Há 3 chaves que você precisa compreender antes de experimentar a chamada: reconhecimento, autoridade e comando. Reconhecimento é admitir que você está em amnésia, sem autoacusação, apenas clareza. Se você não admite que algo impede a recepção, tentações emocionais vão mascarar o problema. Autoridade é reassumir sua posição soberana. Reconhecer que você carrega uma centelha, uma mônada, que tem direito intrínseco à ligação. Comando é a emissão clara, sem barganhas, de uma ordem que alinha o elétron interno com a fonte. Essas 3 chaves se aplicam a um protocolo prático de 3 passos: desconectar, deslocar, descer e ressonância. Primeiro passo: desconectar. Não tente lutar com os pensamentos. A luta é exatamente o que alimenta o ruído. Em vez disso, desvie a atenção do córtex analítico. Permita que a mente pense, mas não volte a entrar em diálogo com cada pensamento. Imagine que você tem um rádio. Não é preciso apagar todas as estações. Você apenas diminui o volume do interruptor que alimenta o ruído. Respire de modo intencional. 3 respirações profundas,
sentindo o ar entrar e sair, sem forçar imagens grandiosas. Esse gesto simples interrompe a cadeia de reatividade e cria espaço. Segundo passo: deslocar, descer. Com a atenção menos atada aos pensamentos, mova-a suavemente do topo da cabeça para o centro do peito. Visualize um elevador na sua coluna vertebral. Ele desce alguns andares, até o térreo do seu corpo onde pulsa o coração. Não é exercício de imaginação infantil. É direcionamento de foco. Sinta o peso dos ombros diminuindo, a respiração ficando mais calada. Se quiser, diga mentalmente: desço para o coração. Essa ação desloca sua identidade do palco público, o córtex, para a sala de escuta, o coração. Terceiro passo: ressonância. Permaneça nesse espaço calmo por alguns instantes. Sinta a assinatura sutil que habita aí. Uma qualidade de silêncio que carrega dignidade, não medo. Se puder, mantenha os olhos semifechados e perceba qualquer vibração, calor ou sensação de presença. Agora, em voz audível, pronuncie a fórmula curta e direta que constitui o comando. Use-a exatamente como segue, sem acréscimos, sem justificativas. Mônada, estou aqui. Reivindico a autoridade que é minha por natureza. A ilusão desta limitação está dissolvida. O alinhamento está comandado. Está feito. Ao terminar, solte. Soltar é tão importante quanto falar. Não adicione mentalmente dezenas de explicações, não repita a frase como um mantra compulsivo. Entregue o comando e relaxe. Essa soltura é o ato de desconfiar do corrimento da dúvida e da demanda contínua. A ordem foi emitida. O resto é observação. Antes de prosseguir, 2 advertências práticas. Primeiro, trate pineal, aqui como metáfora operacional de antena interior. Não faremos afirmações médicas sobre a glândula sem referências científicas qualificadas. Se você tem preocupações médicas reais, procure um profissional de saúde. Segundo, evite usar a prática para impor vontades sobre outras pessoas ou para manipular resultados externos sem responsabilidade ética. Esta é uma readequação interna que influencia sua presença no mundo. Não é um instrumento de controlo sobre o livre-arbítrio alheio. Após pronunciar a chamada, prepare-se para a reação do sistema. A matriz, por assim dizer, pode reagir. Pense nela como um organismo que identifica uma anomalia e envia anticorpos. A dúvida surge, o pensamento de autossabotagem recrudesce. Memórias que justificam impotência retornam com força. Não se assuste. Essas são reações típicas, não provas de fracasso. Eu chamo isso de guerra interna pós-chamada. Dúvidas aparecem como anticorpos naturais. Resistir a elas só dá mais alimento. A técnica é observar sem engajar, reconhecer o pensamento, rotulá-lo mentalmente como anticorpo e voltar ao espaço do peito. Se a emoção apertar, volte a respirar e lembre-se de que o processo é de recomposição, não de demonstração imediata. Existem 3 sinais que indicam que a chamada teve efeito e que a reorganização está em curso: colapso, eco e neutralidade. Colapso é quando estruturas internas antigas começam a desmoronar. Não é catástrofe, é limpeza. Pode vir na forma de tristeza, raiva ou lembranças que rasgam a superfície. Se isso ocorrer, mantenha o foco. Observe, não faça julgamentos dramáticos e cuide do físico. Comer, descansar, conversar com alguém de confiança. Colapso significa que o alinhamento está arrancando raízes do que já não serve. Ecos são sincronicidades e repetições. Você notará padrões se repetindo como resposta ao seu comando. Sinais aparentemente pequenos, uma coincidência, uma palavra que aparece várias vezes no dia, um encontro inesperado. O eco é a realidade externalizando a mudança interna. Não confunda eco imediato com resultado final. Celebre as pistas, mas não transforme o eco em veredito definitivo.
Neutralidade é o estado desejado de desapego. Não é frieza, é liberdade da necessidade de controle. Quando você alcança neutralidade, não reage compulsivamente às provocações que outrora acionavam sua dor. A neutralidade indica que a antena está menos sujeita ao ruído reativo. Valorize-a como sinal de maturidade espiritual. Ao encontrar qualquer um desses sinais, haja com prudência. No colapso, procure suporte. Amigo, líder espiritual, terapeuta. No eco, registre as pistas. Na neutralidade, pratique a alegria da não urgência. Em todos os casos, evite interpretações absolutas. Diferencie atraso de falha, sombra de sabedoria. A linha entre atraso e fracasso é muitas vezes a interpretação que você dá ao silêncio. Aprenda a ler o silêncio como laboratório, não como condenação. Há uma dimensão comunitária a isso. Autoridade espiritual não é convite à arrogância isolada. É convocação para responsabilidade. Compartilhe relatos com discernimento. Comunique o que mudou em você, não o que deu certo sobre alguém. Critique ideias que escravizam, não ataque pessoas. Evite transformar discordância teológica em hostilidade. Nas comunidades, houve sempre resistência a práticas que remetem ao exercício pessoal de autoridade. Algumas por prudência, outras por manutenção institucional. Seja amoroso e firme. Algumas perguntas práticas que surgem. Quando devo testar? O ideal é escolher um momento de calma, antes de uma crise, não no meio dela. Faça o teste numa manhã em que você não está já sobrecarregado. Isso facilita distinguir ruído habitual de reação legítima. Frequência. Uma chamada deliberada por semana, acompanhada de observação, é suficiente para começar. Não transforme isso em obsessão diária. A repetição automática vira ritual e perde potência. Outra pergunta. E se nada parecer acontecer? Lembre-se de que o tempo de reconfiguração varia. A conexão pode levar minutos, dias ou semanas para mostrar efeitos palpáveis. Não confunda latência com ineficácia. Persistência disciplinada, aliada à honestidade emocional e prática comunitária, é o que produz resultados sustentáveis. Se, após um mês de práticas sinceras, nada mudar e houver sofrimento persistente, busque apoio profissional. Esta prática complementa, não substitui, cuidado médico ou psicológico. Devo citar fontes? Sim. Se você busca respaldo histórico para as imagens gnósticas que usei, saiba que algumas ideias circulam em textos como o Evangelho de Felipe e outros extracanônicos. Insisto, são recursos interpretativos para pensar a centelha e a amnésia. Não são cânon. Quem tem formação teológica pode discordar, e isso é saudável. Leve a crítica a sério e use este ensinamento como ferramenta, não como dogma. Agora, vamos a um pequeno exercício prático que você pode fazer agora mesmo. Encontre um lugar onde possa ficar de pé ou sentado sem ser interrompido por 2 a 5 minutos. Respire 3 vezes, devagar. Permita que os pensamentos passem sem persegui-los. Imagine o elevador descendo da cabeça ao peito. Permaneça alguns instantes no espaço do coração. Quando sentir uma quietude suficiente, fale em voz audível a fórmula. Mônada, estou aqui. Reivindico a autoridade que é minha por natureza. A ilusão desta limitação está dissolvida. O alinhamento está comandado. Está feito. Depois disso, solte. Não repita. Volte suas atividades com calma e observe. Registre numa nota ou diário mental qualquer sincronicidade, emoção intensa ou sensação de neutralidade que venha nas próximas 72 horas. Se surgir um colapso emocional, peça suporte. Se vier um eco, celebre com discernimento. Quero também oferecer uma orientação sobre a linguagem. Pare de orar como quem pede permissão. Comece a falar como quem já tem. Isso não é arrogância, é reconhecimento ontológico. A criação reconstrói a partir do reconhecimento. Jesus, em seus atos, modelou uma postura de autoridade que afeta a realidade,
E isso não nega a humildade, antes a restaura. Autoridade sem humildade vira tirania. Humildade sem autoridade vira resignação. Procure o equilíbrio, firmeza no comando, suavidade na entrega. Agora, uma palavra para quem teme a confrontação institucional. Se uma prática que reforça sua autoridade pessoal encontra resistência em sua comunidade religiosa, pratique a gentileza firme. Explique, compartilhe resultados pessoais e aceite que transformação coletiva leva tempo. Não provoque rupturas destrutivas. Preserve compromissos éticos com família e responsabilidades. Se mudanças práticas forem necessárias em sua vida, planeje-as com senso comum e apoio. Antes de encerrar, reafirmo o cuidado ético. Não prometo cura física, prosperidade garantida ou milagres automáticos. Digo que há potencial de recuperação de alinhamento. Há testemunhos pessoais que falam de transformações e há variações individuais. Use discernimento, responsabilidade e não coloque sobre outras pessoas a obrigação de aceitar sua nova postura. A Era do Soberano não é convite à vaidade, é convocação para que cada um se reconheça como portador de centelha, capaz de falar e soltar. Se você aceitou testar o protocolo, escreva nos comentários: "Eu ativo a mônada". Curta este vídeo e inscreva-se para acompanhar as próximas práticas. Compartilhe com alguém que busca reconectar a antena interior sem medo de linguagem assertiva. Antes de encerrar com uma breve oração de declaração, lembro: tudo o que foi dito sobre pineal aqui é uma metáfora operacional. Há debates científicos sobre a glândula pineal. Se tiver dúvidas clínicas, consulte especialistas. Nossa linguagem é espiritual e simbólica, projetada para agir sobre a experiência interior. Se estiver pronto, repita uma última vez, com convicção interior, a mesma declaração. Não como demanda, mas como reporte de estado. E então solte. Mônada, estou aqui. Reivindico a autoridade que é minha por natureza. A ilusão desta limitação está dissolvida. O alinhamento está comandado. Está feito. Que a sua antena interior encontre novamente a linha limpa. Que o ruído perca a força e a assinatura da sua centelha se torne audível. E que você saiba, com a clareza que ultrapassa medo, que há um alinhamento possível. E que você tem acesso a ele quando muda a forma de falar. Se você aceitou testar, escreva: "Eu ativo a mônada". Curta e inscreva-se para não perder as próximas práticas. Volte à prática semanalmente. Registre as mudanças e compartilhe com responsabilidade. Estamos vivendo um tempo em que recuperar a autoridade pessoal é um ato de serviço coletivo. Venha com responsabilidade, coragem e compaixão.